Olá, bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o nosso fechamento e nossa atualização de gastos, tudo no mesmo vídeo. Vamos lá? Bom, pessoal, a nossa semana foi assim, nós tivemos alguns imprevistos, vários na realidade. Tivemos um problema aqui na caixa d'água, então tive que resgatar um pouco de manutenção de casa. Nós tivemos um dia aqui que eu não consegui me organizar e eu tive que almoçar fora, não consegui levar marmita, porque normalmente eu levo marmita. E aí aqui nós tivemos um aniversário de um estagiário lá, que não estava na agenda, então eu não me organizei, né? Nem pro presente, nem pro almoço fora. Então, eu vou ter que buscar de outras categorias. Como é a última semana do mês, eu já vou aproveitar e já vou fazer o fechamento, porque eu já tô com os valores que eu vou receber, então vou fazer o planejamento. Vou colocar as minhas 3 abelhas nos dias que foi no spend day, tá? Que eu não gastei nada. Então, nós tivemos 3 dias que nós não gastamos nada essa semana. Eu tava super me comportando, assim, em relação a supermercado, né? Eu achei que eu ia passar a semana só gastando aqueles R$ 25 ali que eu fiz, porque tu pode ver que eu não fui no supermercado, né? Só que aí sábado a gente resolveu jantar um cachorro quente, um hambúrguer feito em casa. E aí. Ficou. Peraí, tem um fio aqui. Deu. E aí eu acabei gastando esses R$ 75. Gente, foi ketchup, mostarda, pão, assim, foi meia dúzia de coisa e eu gastei R$ 75. Tá tudo muito caro, tá? Então nós já vamos fazer a atualização de gastos assim. Eu vou tirar dos binders o que sobrou. E no final eu volto para descontar o que a gente gastou essa semana, tá? Vai funcionar assim esse vídeo. Eu vi que várias pessoas estão desistindo do YouTube, né? Canais que eu gostava de assistir. Muito porque, gente, o YouTube, ele tem uma ilusão de que é fácil, é gravar dinheiro e tu monetiza. Tem muitos... não quer dizer blogueiro, porque não é blog, né, gente? É coisa de velho. Mas tem muita gente que promove essa ilusão de que é fácil estar no YouTube. E não é, dá muito trabalho. E às vezes tem um quê de sorte, não de habilidade, de saber. Você tem que editar uma capa que incentive a pessoa a clicar. Você tem que entender as métricas do YouTube, porque às vezes ele para de recomendar o vídeo e não aparece para as pessoas. Então é bem complicado. Vou tirar aqui da manutenção de casa os R$ 45. Então eu vou pegar 50 e devolver 5. Tá? Diarista. Diarista nada. Combustível. Nós não tivemos nada, não precisei pagar. Lembra que semana passada eu tive que fazer aquela ida a minha amiga, que eu até falei, a ida da UPA, que uma semana foi difícil. Pois então. Marido segurou a gasolina, então não precisamos ajudá-lo nesse sentido. Sobrou R$ 50 no Uber, que vai me ajudar em outras categorias. Transporte. Sobrou um pouco, apesar de eu gastei um pouco também. Então, vou colocar atrás. Eu gastei R$ 120 em transporte. Mesado nós gastamos tudo também. E é uma categoria que eu ficaria devendo. Tá? 10, 12. Ajuda pais, ajuda sogro. Roupas, pet. Supermercado aqui. Eu gastei R$ 100. Não deve ter 100 aqui, então... certeza que nós zeramos. 20, 30, 40, 6, 8,
Não vai ter o suficiente para pagar os R$100. Nós vamos ter que pegar de outra categoria. Deixa eu ajeitar isso aqui bem. Fruteira. Nós tivemos um gasto também. Fruteira nós tínhamos 20, 30, 40, 50, 60 e 2 e 4. 64. Fruteira vai nos ajudar também. Porque nós não tivemos gastos essa semana. Então, é daqui que a gente vai tirar. Padaria e limpeza. Sabe que eles vendem, pra quem tem binders, eles vendem aqueles protetores, né? Eu já falei sobre isso. E eu achava que era besteira, mas não é. O binder vai sujando. Comer fora, eu tinha deixado aqueles R$25 para aquele. Nós íamos ir na exposição do Chaves, sabe? Em Porto Alegre. Só que como teve essa confraternização do aniversário estagiário, a gente tem que fazer escolhas, né? Eu acabei optando por não ir ver a exposição para poder ir nessa confraternização. Tá tudo certo, tá tudo bem. Eu tô comentando isso só para vocês entenderem como é que fica com uma categoria fica negativa. Tipo, tu faz escolhas e cortes. A primeira coisa que eu cortei foi aquilo que estava sobrando. Não dá para fazer tudo, tem que fazer escolhas. Se eu fechar os olhos e gastar loucamente, nunca vou conseguir pagar minhas contas, nunca vou conseguir avançar no projeto Zero Dívidas e Parcelas do Cartão. São tudo escolhas. Certo? Tá. E daqui só imprevistos que eu tiro, porque o resto fica. Não tenho mais nada que sai. Previsto nós temos 10, 20, 30, 40, 45, 42, 49, 10, 20, 30, 40, 50, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59. R$59. Desculpa se eu tô conversando e contando pouco, né? Tá. Agora, isso é o que nós temos nos binders, é o que nós temos na conta, tá? Agora nós vamos começar a tirar dinheiro. Bom, começamos com a manutenção da casa. Tiramos 45. Vamos tirar 120 de transporte. 110 e 20, ok? 120 de transporte. Tá. Em mesada nós temos que tirar 27. Deixa eu ver se vocês estão acompanhando. Eu tô indo por aqui, tá? Ó. Em 20, perdão. Desculpa. Voltando aqui, gente. Então, nós estamos aqui. Eu já descontei, o dinheiro que eu estou descontando tá aqui do lado, né? Já descontei manutenção de casa, já descontei transporte. Agora nós vamos descontar mesada, que foram R$27. 25, 27. Ok? 10, 20, 25, 27. Eu estou fazendo isso porque é a última semana do mês. Se não fosse, eu mostraria para vocês as categorias e da onde eu vou tirar para cobrir isso, tá? Aqui em supermercado eu gastei R$100. Eu vou pegar aquela nota de 200 e vou fazer uma troca aqui por duas de 100. Peguei uma de 200, devolvi duas de 50, tá? Descontei os R$100 de supermercado. Ok? Aqui? Tá. Agora eu tenho que descontar comer fora e o presente. Certo? Então, comer fora foram R$94. 50, 70, aqui, 70, 80, 90, e eu vou descontar, R$94. R$94. Caíram aqui os notinhos de 50.
50, 70, 80, 92 e 4, tá? E aí, tivemos R$20 de presente que nós demos pro estagiário. 10, 20. Ok, como vocês puderam ver, nós ficamos no positivo, né, gente? Vamos ver. Não, se você está assistindo o vídeo até aqui, por favor, fica até o final que eu vou mostrar os números para vocês, tá? Com as categorias, tudo direitinho, no planner da Budget Mom que eu uso, tá? 50. Vamos ver quanto é que sobrou para nós. Eu já vou colocar nos binders em outras categorias, tá? Já vou fazer tudo nesse vídeo. 50, 60, 70, 80, 90, 100. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 134 foi o que sobrou do mês. Olha que bênção, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com o dinheiro. Opa! E vamos lá. Bom, pessoal, agora, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma trocada nesse dinheiro, tá? Esses R$50 que ficaram aí, eu vou trocar por 2 de 20 e uma de 10, tá? E aí a gente vai decidir juntos o que a gente vai fazer. Bom, tem algumas coisas que eu quero fazer, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa vai ser em transporte, tá? Eu vou deixar um dinheiro guardado em transporte, perdão, aqui. Vocês repararam que eu sempre inverto. Eu sempre acho que o primeiro baile era o rosa. Porque antigamente eu só tinha ele. Moradia, aqui, cadê? Transporte eu me refiro passagem, tá? E esse mês eu tive muita dificuldade. Então eu vou deixar R$20 em transporte, tá? Vai ficar lá. Outra categoria que eu vou deixar dinheiro também, e vai ser novidade para vocês, ele vai e volta, vai ser imprevistos, tá? Imprevistos eu vou deixar R$20. Lá também. São duas categorias que eu quero carregar comigo. Eles vão começar a ter dinheiro. Certo. Agora, nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vou trocar um pouco dessas notas de 2. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui por uma de 10. 2, 4, 6, 8, 10. Por outra de 10. Vou deixar aqui. Tá? Só para facilitar. Agora, quais são as minhas prioridades? E é o que você tem que pensar. Quais são as suas prioridades? Minha prioridade, eu quero mostrar uma coisa, aproveitar, acho que eu não mostrei pra vocês. No verso, isso aqui é meu planner, tá? Eu carrego eu carrego ele sempre comigo e ele vai comigo pro trabalho. No verso do meu planner, que ele tem um bolsinho, fica escrito todas as minhas metas para 2025. É num papel grosseiro, tá? Não é uma coisa que foi feita para ser bonita, mas todos os dias eu leio as minhas metas. Então eu sei quais são as minhas prioridades, tá? Eu sugiro para você que você faça um mural dos sonhos ou alguma coisa que você sempre visualize quais são as suas metas para você não esquecer o porquê que você está fazendo isso, tá? Minha meta é projeto zero dívidas e parcelas do cartão e reserva financeira. Nós vamos colocar então no FIES e na amortização de parcelas, tá? O que nós vamos colocar? De estruturas na antecipação de parcelas. Aqui, tá? Na antecipação de parcelas, eu vou colocar R$20. Aí você vai dizer, Karina, R$20 não é nada. Mas, gente,
É de grão em grão que a gente enche o papo da galinha. É 20 ali, lembrando que isso aqui tá numa caixinha do Nubank que está rendendo, tá? Então, na amortização, eu vou colocar 15 reais, tá? E eu vou pintar uma casinha. Porque isso aqui só anda quando a gente tem condições de colocar um dinheirinho de desafio ou algo do gênero. Então, eu vou pintar uma casinha de 15 reais, tá? Ele serve para amortizar, para juntar para amortizar a dívida do apartamento, tá? Essa dívida não é uma prioridade para mim nesse momento, mas ela tá me causando muita angústia emocional, então eu tenho que ficar de olho nisso, tá? Bom, dívidas foi. Agora eu vou me dar ao luxo do que sobrou, a gente colocar em algumas categorias que estão me incomodando, ou que eu gostaria de colocar. Como assim, Karina? Podólogo. Meu pé está me incomodando. E isso vai gerar um problema futuro. Tá? Se eu não der atenção. Então, eu vou colocar 20 reais aqui em podólogo. 10, 20 reais. E agora, nós temos 20, 40, 50, 60. Estamos na metade. Tá? Tá, Karina. E agora? Colocamos 20 reais em podólogo. E agora, Karina? Agora, nós vamos pegar mais 20 reais e vamos colocar lá no meu aniversário. Por que do aniversário, Karina? Porque meu aniversário é em junho, começo de junho, e é muito certo que eu não vou conseguir chegar no valor que eu preciso para fazer tudo que eu preciso fazer. Então, eu vou ter que simplificar a festa, convidar menos gente, sei lá. Então, a gente vai ter que olhar isso aqui. Deixa eu olhar isso aqui. Ficou faltando 10 aqui, tá? E eu vou colocar mais 10, então. Deixa eu pensar. Falta 10 aqui. E aí... Não, vou colocar 20 mesmo. 10 aqui, metade de um de 20. 2, 4, 6, 8, 10. Tá, vou colocar 30. Vou fazer isso, tá? Então, nós vamos colocar, terminar aquele de 20 e mais um de 20. Então, nós temos... Essa minha preocupação é apenas porque o aniversário está chegando. E eu não tenho tempo hábil, então isso aqui é uma despesa que vai acontecer. 20, 40, 50, 60. Peraí, 70. 20, 40, 50, 60, 70, 2, 4, 6, 8, 10, 80. 20, 40, 60, 80. Certo. Meu aniversário. Esse é o evento mais próximo que está chegando que nós temos. Tá? Depois vem Dia dos Pais e depois Natal. Certo? Agora, nós temos 9 reais. Karina, o que eu vou fazer com 9 reais? Bom, gente. Tô decidindo agora. Me diga você o que eu devo fazer com 9 reais. Qual categoria você acha que eu devo colocar esses 9 reais? Assim eu vou saber que você assistiu até agora o vídeo.
certo? Porque eu não sei onde eu vou colocar. Tá, vamos lá que eu prometi o final do vídeo, né? Então, minhas entradas ficou o valor da minha remuneração, do meu salário, mais outras entradas, que foram 120, mais um dinheiro das férias que eu peguei para começar o mês, porque não ia dar para passar o mês só com isso, tá? Então, o total foram 6.515. Então, eu vou colocar aqui 6.515. Nós gastamos em moradia 355,28, tá? Menos 10.095 em transporte, menos 434,16 na minha categoria de família, que é a minha mesada, os pets, as roupas, tá? Menos 996,66 de alimentação, menos 127 de comunicação. Isso aqui eu tive algumas alterações, gente, porque eu já tinha quase fechado o mês. E aí eu tive aqueles imprevistos. E aí bagunçou isso aqui. Menos 346 de saúde. Menos 115 de estudo. Menos 248, foi aqui que bagunçou, de comer fora. Menos 710 de presentes. Menos 1773 de dívidas, menos 184, igual a 130, tá? Sobrou 134, então, digamos, é perto o suficiente, tá, gente? Então, esse foi o meu fechamento, tá? Vou aqui, sobra R$134, tá? E aí, até aqui, eu vou deixar registrado o que eu fiz com os R$134. E era isso, agora sim eu tô encerrando o vídeo. Obrigada por ter ficado até aqui, um beijão e até a próxima.